Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje falaremos sobre design e projeto. Em qualquer lugar que você converse com outras pessoas ou amigos, seja na empresa ou faculdade, tem sempre alguém falando em projeto. Esse termo se tornou bastante frequente em nossa realidade e, de repente, ter um projeto passou a ser algo importante para as pessoas. É algo que orienta suas vidas e as faz sentir como se tivessem realmente um plano ou algo importante a ser feito. Porém, em termos de conceito, a maioria das pessoas não entende realmente o que é um projeto ou tem noção de suas etapas e formas de execução. Isso pode impactar os resultados obtidos com cada um desses planos e fazer com que acabe se tornando um caos, em vez de trazer satisfação e realização. Portanto, se você tem um projeto, é importante ter noção de alguns pontos, e para te ajudar, nós produzimos este vídeo com algumas questões básicas que você precisa entender sobre o assunto. Para isso, é preciso partir para uma definição mais técnica. Segundo o PMBOK, o Guia Supremo do Gerenciamento de Projetos, um projeto é um esforço temporário empreendido para solucionar problemas identificados através da criação de um produto, serviço ou resultado exclusivo. Ele possui um objetivo específico e único, e normalmente possui recursos delimitados. O projeto é um facilitador para transformar suas ideias em realidade e pode ser definido através das seguintes etapas: iniciação, planejamento, execução, controle e finalização de um trabalho. Agora vamos trazer este exemplo para um ambiente de trabalho. Você deve lançar um novo site, mais moderno e que atenda melhor às expectativas dos seus clientes. Comece a tratar essa ideia como um verdadeiro projeto. Crie a oportunidade de realização, planeje recursos, preveja riscos e estipule uma data de entrega. Querer mudanças, desejar inovações, criar planos, vai muito além de apenas idealizar. É muito importante que qualquer projeto desejado seja também planejado, gerido e monitorado. Os processos podem ser realizados através das metodologias, e existem várias disponíveis. Não listaremos todas, mas daremos um exemplo. Atualmente, o Design Thinking é uma das mais utilizadas e consiste em uma abordagem prática criativa que objetiva resolver problemas em diversas áreas, principalmente no desenvolvimento de produtos e serviços. Com foco na coletividade colaborativa do desenvolvimento de projetos, sua principal proposta é o desenvolvimento criativo para encontrar respostas que sejam inovadoras para problemas identificados, focando nas reais necessidades do mercado. O conceito de Design Thinking foi criado pelo professor Rolf Fest, de Stanford, e mais tarde adaptado para a administração por David Kelley, também professor de Stanford. Não há um padrão ou fórmula pronta para o processo de Design Thinking. A abordagem no processo deve ser pensada de forma não linear. Além de uma metodologia e uma fundamentação teórica sólida, também há um campo de estudo que é indispensável em todos os projetos atualmente: a sustentabilidade. Segundo Manzini, sustentabilidade é a capacidade de melhorar a ação humana sobre o meio ambiente juntamente com o equilíbrio social e econômico da humanidade. Embora existam alguns nomes ligados ao conceito de sustentabilidade, o primeiro movimento devidamente reconhecido referente à mobilização da prática foi a primeira Conferência Mundial da ONU, em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Desde então, a organização tem se tornado patrona do desenvolvimento sustentável. Uma das medidas realizadas com grande abrangência no âmbito da produção industrial foi o Protocolo de Kyoto. Regido e assinado por várias nações em Kyoto, no Japão, em 1997, o protocolo é uma série de diretrizes a serem cumpridas e tem por finalidade reduzir a emissão de gases causadores de efeito estufa, sendo o dióxido de carbono o principal deles. Atualmente, se faz necessária a presença do desenvolvimento sustentável em todas as áreas possíveis de produção e consumo de bens ou serviços, a fim de reduzir ou impedir o esgotamento dos recursos naturais que são finitos. O desenvolvimento sustentável não se trata apenas de preservação ambiental. Para evitar distorções quanto ao seu conceito e aplicação, a sustentabilidade foi dividida em 3 pilares essenciais para o desenvolvimento da humanidade, e são elencados como: social, está no capital humano de um empreendimento, comunidade e sociedade como um todo. Está também em salários mais justos aos profissionais, que se traduz no bem-estar dos funcionários e melhores ambientes de trabalho, e também na percepção de situações e problemas decorrentes da atividade econômica que podem afetar a comunidade ao redor, refletidos em educação, violência e lazer. Ambiental é o capital natural de um empreendimento ou sociedade, o pensamento no pequeno, médio e longo prazo, nas formas de amenizar ou anular o impacto ambiental negativo e compensar o que não é possível amenizar, planejar formas de repor recurso e se adequar às legislações ambientais. E o último pilar, que é o econômico,
está em pensar e analisar a produção, distribuição e consumo de bens e serviços, idealizar o lucro sem devastação, equilibrando os ecossistemas e estabelecendo competitividade justa com os demais concorrentes do mercado. Alguns exemplos de sustentabilidade em escala industrial são as energias renováveis, como a fotovoltaica e a eólica, por exemplo, o reflorestamento e a troca de matéria-prima por materiais com tempo de vida menor e biodegradáveis também são outras práticas adotadas pelas indústrias. No nosso dia a dia, algumas práticas simples que podemos adotar para contribuir com a sustentabilidade, além de reavaliar nossa forma de consumo, são coleta seletiva, reciclagem de produtos, utilização de sacolas retornáveis e utilização consciente de água. Alguns dos autores mais conhecidos da sustentabilidade são o professor titular da Escola Politécnica de Design de Milão, Ezio Manzini, e a ex-ministra da Noruega, Harlem Brundtland. Se você ficou com alguma dúvida quanto ao assunto, basta rever o vídeo. E não se esqueça de aprofundar os seus conhecimentos conferindo os links na descrição. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.